para sempre governará. O teu reino não passará, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus. Quebro vasos de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Para sempre governarás, teu reino não passará, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus. Quebro vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus. Quebro vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, quebro o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluias, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele honra, glória, adoração e poder. Estamos aqui nesta noite abençoada, noite em que o Senhor nos deixa como lembrança o repartir, O repartir, noite de ceia, o repartir do pão. E eu gostaria de estar iniciando este culto abençoado, deixando um versículo ao coração da amada igreja, ao coração daqueles que nos visitam através da live nesta noite. Está registrado lá em Salmo de número 66, onde a palavra do Senhor diz: louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras, cantai glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível é tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome. Esse é o nosso Deus,
ao Deus em que toda a terra louvará, toda a terra cantará, toda a terra glorificará ao nosso Senhor, que é o Rei da glória, ao Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu convido a igreja e aqueles que estão nas suas residências neste momento a curvar sua cabeça, fechar os teus olhos. Vamos entregar este culto na presença do Senhor, porque sem a presença dele nada nós podemos fazer. E a palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali ele estaria. Por isso aqui está o Senhor. E nós somos necessitados e dependentes desse Deus maravilhoso, desse Deus que cuida de nós, do Deus de misericórdia. Veio ao meu coração, eu estava vendo um vídeo onde crianças, adolescentes e jovens africanos em meio a um deserto, caminhando, dezenas deles, todos enfileirados, de mãos dadas, glorificando ao nome do Senhor. E eu olhando esse vídeo, eu percebia que alguns estavam desnutridos, fracos, abatidos, mas mesmo assim de mãos dadas, certinho, parecendo bons soldados e grandes soldados do exército de Cristo, glorificando ao Senhor na sua língua, bendizendo ao Senhor do seu jeito, mas nunca de cabeça baixa, sempre erguendo a voz, dizendo que Jesus Cristo era o Senhor. E nós aqui com tantas oportunidades, nós temos que gritar na presença de Deus, pular na presença de Deus, porque Ele nos dá a oportunidade de podermos adorá-lo, de exaltá-lo a todo tempo, em qualquer lugar, em todo momento, com conforto ou sem conforto. A palavra do Senhor diz que em tudo temos que dar graça. Por isso, Pai, em nome de Jesus, desta noite abençoada que o Senhor preparou para nós como igreja, esta noite que o Senhor preparou para nós, uma noite especial, já tenho a imagem em minha mente, sentando na mesa com o Senhor. Por isso, Pai, nós como igreja estamos aqui nesta noite para cultuar e para celebrar aquele momento que o Senhor deixou registrado, o momento em que estaria repartindo comigo, com meu irmão, com a igreja. Por isso, Pai, que esta noite seja uma noite de celebração ao Senhor e de alegria em nossos corações, e que o Senhor seja vivo nas nossas vidas como igreja, e que haja cura, libertação, que haja poder de Deus nas nossas vidas, que haja restauração no nosso interior, que haja mudança em nossos corações, para que nós vivamos segundo a Tua vontade, não segundo a vontade humana, e que nós venhamos a servir ao Senhor, assim como diz a Tua palavra, em espírito e em verdade, e de todo o nosso coração. Por isso, Pai, nós colocamos nesta noite este culto na Tua presença, e que o Senhor guia os nossos corações, as nossas mentes, os nossos lábios, todo o nosso interior seja guiado pelo rio de Deus, e que o rio de Deus mergulhe dentro de nós, e que saia de dentro de nós a verdadeira adoração, e que nós venhamos a adorar ao Senhor de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Que o Senhor seja o Deus dos nossos corações, e que em nome de Jesus, esta é a noite em que nós celebraremos ao Senhor. Amém? Aleluias. Vamos adorar ao Rei da Glória, vamos celebrar ao Senhor nesta noite. Aleluias. Salve a igreja capaz do Senhor, amém? Quantos vieram adorar o Senhor nessa noite? Então fala: Espírito Santo, seja bem-vindo no meio de nós. Repete comigo: Espírito Santo, seja bem-vindo no meio de nós. Nós somos casa tua, nós somos templo teu. Vem, Espírito Santo, vem me tocar, vem me abraçar. Tua presença
é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos e entrego a ti meu coração. Entrega o seu coração a Ele. Mesmo sendo falho, me amas, me amas. Mesmo nada tendo, me amas, me amas. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, Jesus, nome precioso. Pra te adorar, levanto as minhas mãos. Faça sua oração nesse momento. E entrego a ti meu coração. E mesmo sendo falho, e mesmo sendo falho, Ele ama. Me amas, me amas. E mesmo nada tendo, me amas, me amas. Mais uma vez, pra te adorar, levanto as minhas mãos e entrego a ti meu coração. E mesmo sendo falho, me amas, me amas. E mesmo você sem ter nada, e mesmo nada tendo, me amas, me amas. Sabe por quê? Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso Em meu lugar e levou sobre si. as minhas dores. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, Carregou um grande peso em meu lugar e e levou sobre si a minha dor. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si as minhas dores. Jesus, nome precioso. Jesus,
Só o nome de Jesus é precioso. Não há outro nome no céu, não há outro nome na terra, não há outro nome debaixo da terra a qual nós podemos prestar culto, louvor, a não ser o nome de Jesus, a não ser o nome daquele que era, daquele que é, que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio de todas as coisas. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, Jesus, nome precioso. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Disposição para aprender de ti, me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Tu és tudo para mim,
meu futuro a ti pertence. Sei que jamais me deixarás, não me canso de te buscar. No teu sangue me lavei, tu me guarda a todo instante. Tua graça não tem fim. Tu és dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída. Tu és meu tudo. No teu sangue me lavei, tu me guarda a todo instante. Tua graça não tem fim. Tu és dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída, és meu tudo. Declara assim, ó. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Mais uma vez. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída, és meu tudo. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria só deixar alguns recados. Todas as quintas-feiras, 19h30, nossos cultos. E por sinal, quinta estava abençoado. Isso, sábado agora, os casais, às 19h, estaremos aqui na terceira reunião, né? Terceira reunião, tem umas dinâmicas abençoadas. Já fizemos até passeio, na segunda já teve até um passeio abençoado. Os casais que não tiveram, perderam, né? Fomos jantar fora, só de casal, namoramos, né? Passeamos. Mas sábado agora, 19h, estaremos aqui novamente, aqui mesmo na igreja. Tem umas pessoas, sempre me perguntam no privado, então o pessoal da live, quem está aqui conosco, 19h aqui na igreja, sábado. Sábado agora, é de 15 em 15 dias, tá? Aleluias. Hoje é noite de ceia, noite abençoada nas nossas vidas, de celebração, aquela celebração em que o Senhor dividiu conosco, né? Repartiu um pouco mais dele com os seus. Eu queria agora também dar oportunidade às irmãs da IBAMP, né? Do coral da IBAMP, elas estarão adorando ao Senhor. Quero convidar as irmãs para estar adorando ao Senhor em celebração na noite de ceia. Elas estão chiques, as irmãs. Estão até de lencinho. Uma bênção, né? Glória a Deus. Esse aqui.
só podes fluir o que estás a pedir. Quando tudo jares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te irá socorrer quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Aleluia. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar. Agradecemos a oportunidade. Aleluias, dá até vontade de louvar junto, né? Deus é maravilhoso. Poder se assentar. Aleluias. Eu queria convidar o pastor Roberto Charles para estar trazendo a palavra nesta noite. Eu sei que ele sempre pede um tempinho a mais, porque é noite de ceia, né? Ele sempre pede um tempinho a mais. E que Deus o use e que a palavra do Senhor seja rema nas nossas vidas, viva e eficaz, né? A ponto de dividir, né? Juntas e medulas, assim como diz a palavra do Senhor. Então que Deus possa, através dessa palavra, nos ensinar. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, como diz a palavra do Senhor. Então que Deus possa, através dessa palavra. Glória a Deus. É bom que ninguém esquece, né? Oxalá, quando eu terminar de pregar, começa tudo de novo ali, né? Porque aí sai todo mundo avivado daqui. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Nós estamos felizes com Jesus. Só o fato de estarmos aqui é motivo de exaltar, glorificar e adorar o seu santo e poderoso nome. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero crer que Deus
vai falar com você nesta noite através da sua palavra, como Ele sempre fala, porque eu acredito que não há um culto sequer que Deus não fala conosco. Você crê nisso? É por isso que nós estamos aqui, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é tão penetrante como uma espada afiada de dois gumes. Como diz o irmão Charles, ela é capaz de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e discernir os propósitos do coração. Que Deus abençoe a sua vida, e eu quero convidar você, sentadinho assim como você está, se você quiser curvar a sua cabeça, fala com o Senhor. Pai, como a canção, Senhor, que foi adorada diante de Ti, quando tudo nós entregarmos a Ti. Como é difícil, Senhor, isso. Como às vezes o nosso coração se constrange com esse distanciamento, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo, e nos ajuda a entregarmos tudo, Senhor, diante de Ti. Aí sim, verdadeiramente, podemos dizer que o Senhor é a razão da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque mesmo com tanto defeito, com tanta falha, quantas vezes te entristecemos, Espírito Santo, mas o Senhor sempre está lá, como nosso amigo, nosso auxiliador, nos conduzindo, Senhor, nos direcionando, demonstrando o seu amor, nos mostrando, Senhor, o quanto o noivo nos ama. Obrigado, Espírito Santo, por ter trazido essas pessoas aqui nesta noite. Obrigado, Espírito Santo, por colocar essas pessoas, ó Deus, nos ouvindo em seu lar, através dessa live. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez, em Tua memória, Senhor, em memorial ao Senhor Jesus, nós cultuarmos esse culto de ceia. Receba, Senhor, porque em Tua memória é para Teu louvor, é para a Tua honra e é para a Tua glória. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu não estou muito preocupado com o horário, porque amanhã é feriado mesmo, né? Então eu me sinto mais confortável com a palavra hoje. O Charles falou que a gente sempre pede um pouquinho de tempo no dia de ceia. Mas amanhã, como é feriado, então nós podemos ir aí até 2 horas da manhã, amém, irmãos? Só tem um aleluia, né? E vem do meu filho, porque ele fala isso porque me ama. Mas nós vamos passar do horário. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Eu quero ler com os irmãos no capítulo 22. Eu quero ser bastante objetivo hoje na palavra. Eu quero falar um pouquinho sobre a ceia do Senhor, e eu quero ser bastante objetivo no que eu vou dizer aqui nesta noite, para que os irmãos ampliem um pouco mais o entendimento. Não quero ter a ousadia de dizer que o que vou dizer aqui será uma grande surpresa para os irmãos, porque eu sei
que a maioria dos amados são estudiosos da Bíblia Sagrada e conhece algumas coisas que nós vamos falar aqui nesta noite. Capítulo 22 do livro do Dr. Lucas. Vamos ler a partir do verso 7. Amém, queridos? Chegou o dia da festa dos pães asmos, e que importava comemorar a Páscoa. E Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparamos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrares nas cidades, encontrarás um homem com um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te onde é o aposento do qual lhe hei de comer a Páscoa com os seus discípulos. E ele vos mostrará um espaço, cenáculo, mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram, como Jesus lhe disseram, e prepararam a Páscoa. Isso aqui é muito lindo, né, irmãos? Como tudo já estava pronto, como Jesus, de uma forma assim, tão minuciosa, com tanto detalhe, ele já tinha tudo preparado. E se alegra o seu coração, antes da fundação do mundo, já estava pronto. Aí no versículo 14 ele diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com os seus discípulos, e ele lhe disse: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando então o cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Versículo 19. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois, semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós. Lucas, ele traz alguns detalhes aqui. Nós vemos aqui duas comemorações, uma na sequência da outra. Os irmãos devem ter percebido na leitura do texto que Jesus aqui, ele usa dois cálices. Ele reparte o pão por duas vezes. A primeira vez ele faz isso na Páscoa. Ele faz o preparativo da Páscoa para comemorar a última Páscoa. Como ele mesmo disse: essa é a última Páscoa que eu vou participar com vocês até o meu sacrifício. Então, querido, por que Jesus
usa aqui essas duas comemorações aqui. Veja que Jesus estava cumprindo a lei, todos os termos da lei. Era necessário que ele também cumprisse essa comemoração da Páscoa, que os judeus, e ele como judeu deveria participar também. Então Jesus aqui, ele está fazendo uma comemoração com seus discípulos da Páscoa. E você vê que logo em seguida, no versículo 19, Jesus começa a mudar a configuração da comemoração. Porque Jesus, ele muda a sua fala. Ele começa, quando o judeu ele ia comemorar a Páscoa, eles tomavam 4 cálices de vinho. Tomava 2 cálices de vinho antes de comer a Páscoa. E quando eles tomavam aqueles cálices de vinho, eles iam recitando as promessas de Deus feitas desde o tempo do Êxodo, desde o tempo que o povo saiu da escravidão do Egito. Depois eles tomavam as 2 outras taças, também recitando as promessas de Deus. E Jesus aqui, ele participa dessa primeira taça de vinho, desse partir do pão, e ele comemora com seus discípulos. Ele traz a lembrança, ele traz a memória, porque a Páscoa dos judeus trazia a memória de um povo que viveu durante anos na escravidão do Egito e depois foram libertos. Mas logo em seguida Jesus ele começa a se declarar o cumpridor da profecia feita por Jeremias no capítulo 31, há centenas de anos atrás, que diz assim, Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34, diz assim, Deus diz assim: e eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu então serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque lhe perdoarei as suas iniquidades e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jesus, nessa segunda taça, nessa segunda comemoração, ele começa a mostrar que ele veio, que ele é o cumpridor dessa promessa para os seus discípulos. Ele não faz mais as declarações das bênçãos de Deus do Êxodo, mas ele diz assim: eu farei com vocês uma nova aliança. Agora, essa aliança já não é mais no sangue dos animais, mas é no meu sangue. E ele faz um pedido que nós façamos isso em memória dele, porque a Páscoa dos judeus trazia a memória, a libertação e a escravidão do Egito. Na Páscoa, por isso eles recitavam as promessas do Êxodo, porque eles traziam a memória, eles contavam a história, eles sentavam para contar as histórias dos acontecimentos que havia ocorrido. E que Jesus está dizendo, agora não é mais no sangue
de animais. Agora é no meu sangue que é derramado por vós. Agora é um novo pacto. Agora é a nova aliança, e é uma aliança eterna. Fazer isso agora, não mais em homenagem à libertação do Egito, mas em homenagem a mim. Então deixa eu falar algumas coisas para os irmãos nesta noite que Deus colocou no meu coração. Irmãos, não tem nenhum evento mais importante do que a ceia do Senhor e o batismo para os cristãos. Não existe nada mais importante que Jesus deixou para nós do que esses dois rituais, do que esses dois eventos cerimonial. Isso aqui não é um ritual cultural, irmãos. É um ritual exclusivamente cristão. Por isso, traz tristeza ao nosso coração quando as pessoas não compreendem a grandeza desse culto, dessa memória, dessa homenagem. Tanto o batismo como a ceia são dois eventos, irmãos, muito importantes para a vida do crente. Por quê? Porque Jesus mandou fazer essas duas coisas. Todos que amam a Jesus devem querer ser batizados e participar da ceia. A ceia é para os pecadores salvos, não é para o ímpio. É uma homenagem, é uma cerimônia exclusivamente para nós cristãos. É para os que amam Jesus. O batismo é o sinal oficial que a pessoa crê em Jesus e aceitou Ele como Senhor e Salvador. Quem toma a ceia está dizendo que crê em Jesus, está dizendo que crê que Ele morreu pelos seus pecados e que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. Quem não acredita nisso, não tem sentido, irmãos, participar da ceia, porque o próprio Jesus declarou no livro de João capítulo 6, versículo 56, quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. O batismo é uma forma de anunciar publicamente que a pessoa se converteu e agora vive para Jesus. Ele nasceu de novo. Na Bíblia, as pessoas eram batizadas quando elas se convertiam, para marcar uma mudança de vida. Era uma declaração pública, como diz o livro de Atos capítulo 8, era uma declaração pública para o mundo de que ele ia trilhar um novo caminho, que agora ele tinha um Senhor na sua vida chamado Jesus Cristo. Pastor, só vai para o céu quem é batizado? Não, a Bíblia não diz isso, mas é uma ordem de Jesus, como um sinal diante dos homens, que ele é salvo por Jesus Cristo. O que é salvo pela graça de Deus, porque a salvação, irmãos, não é através de ritual. Por isso eu estou dizendo que o batismo, se você não for batizado, você vai para o céu ou não vai para o inferno. Porque para ser salvo, a salvação é pela graça, e é para todo aquele que crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados, como Paulo registra no livro de Efésios capítulo 2. O batismo é a confissão pública da salvação, é o sinal de alguém que decidiu servir a Jesus. Às vezes eu fico me perguntando, e cabe a nós fazer uma pergunta para nós. Se eu digo para vocês que eu amo os irmãos, como eu tenho sempre dito aos irmãos, se eu declaro aos irmãos que amo os irmãos, mas se as minhas atitudes
é uma atitude de rejeição com os irmãos, é uma atitude de desdenho, de desamor com os irmãos. Os irmãos acreditariam que eu amo os irmãos? Não acreditariam. Então, eu quero chamar a atenção para vocês, para esses dois eventos importantes para a nossa vida. No versículo 14 que nós lemos, chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa com seus apóstolos, e quando vai para o versículo 15, ele diz assim: eu tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa convosco antes do meu sofrimento. Para pensar nessa palavra de Jesus. Nós estamos falando aqui não de uma pessoa comum, nós estamos falando aqui do nosso Salvador. Eu desejei participar convosco, eu desejei estar com vocês. Irmãos, esse evento foi um evento planejado, desejado por Jesus antes do seu sacrifício. Ou seja, fazia parte do projeto de Deus, fazia parte do projeto de Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 20, ele declara que tudo, que a cruz, que os projetos da cruz já havia antes da fundação do mundo. Quando a gente vai para o versículo 16, ele diz assim: pois vos digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpre no reino de Deus. O que Jesus está falando aqui? Jesus está fazendo aqui uma declaração profética para um tempo vindouro. Ele está dizendo: agora eu só vou participar com vocês novamente na consumação dos séculos. Quando eu voltar, quando nós estivermos juntos, quando estivermos todos juntos no reino celestial, com todos os salvos, então nós vamos participar novamente da ceia com o nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 18 ele diz: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Há uma grande incompreensão nesse texto, porque as pessoas entendem que Jesus está dizendo que não é para nós comer mais do fruto da videira até que ele venha, mas Jesus está falando a respeito dele. É uma questão aqui de português. Se você analisar, você vai ver: não mais bebereis, eu não mais bebereis do fruto da videira. A Páscoa judaica foi foi instituída, irmãos, quando Deus, a primeira Páscoa, quando Deus libertou o seu povo lá do Egito. Como aconteceu isso? Quando Deus foi libertar o seu povo, então Deus disse para o seu povo pegar um carneiro, uma ovelha, sem mancha, sem marca, manchas, sem marcas, e reunir com a sua família. Levava aquele animal para dentro da sua casa, e eles ficaram aproximadamente 7 dias com aquele animal dentro da sua casa, cuidando dele, dormindo com ele, alimentando ele, e eles foram pegando amor por aquele animal. Depois Deus disse: agora vocês junte a família, degole ele, separe o sangue que sair dele, e depois vocês juntos comam o animal. O que estava acontecendo aqui, irmãos, nós até podemos ter um pouco de dificuldade de entender, mas os discípulos entendiam o que estava acontecendo, porque Jesus é esse cordeiro, aquilo é a sombra desse cordeiro. Jesus passou anos com seus discípulos, comeram com ele, dormiu com eles, participou das suas necessidades, da sua dificuldade. E Jesus estava dizendo: olha, agora eu devo ser sacrificado, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não tiro mais o pecado de um povo, de uma nação. Agora eu tiro o pecado do mundo através do meu sacrifício. Porque Páscoa vem da palavra passar, do verbo hebraico pular, passar por cima. Então eles pegavam o sangue
daquele animal e passaram nos umbrais das portas, porque quando o anjo da morte veio para matar os primogênitos do Egito, ele via a marca do sangue, ele pulava as casas que tinha a marca do sangue. Por isso que nós temos que entender o sacrifício de Jesus, porque quem tem a marca do sangue de Jesus na sua vida, irmão, a morte eterna não atinge. Amém, querido? Então a ceia para nós substitui a Páscoa. A ceia para nós, ela é mais poderosa do que a Páscoa. Nós não comemoramos a Páscoa dos judeus, nós comemoramos a ceia, porque a ceia tem uma amplitude maior, porque agora não celebramos mais a libertação de uma escravidão, de um pecado e da morte, mas agora nós celebramos também uma aliança eterna no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Páscoa representa a antiga aliança, a ceia representa a nova aliança, uma aliança superior, conforme Deus declarou aqui no livro de Jeremias capítulo 31. A ceia, irmão, tem o propósito de alcançar todos os povos, todas as nações, todos os indivíduos que vê Jesus e que olha para Ele como Senhor e Salvador. A ceia, nós relembramos a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crendo na promessa que Ele diz que vai voltar e que aonde Ele estiver, nós estaremos com Ele também. Por isso, quando Ele depara com seus discípulos tristes em João 14, a partir do versículo 1, Ele diz: não se turbe o vosso coração, não fica com o seu coração turbado, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e é necessário que eu vou, porque eu indo, eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, então eu vou voltar, e quando eu voltar, aonde eu estiver, vocês estarão comigo. A ceia é um memorial, é em memória que nós temos um rei, irmãos, que nós temos um Salvador, que nós temos um Senhor e que nós temos um dono nas nossas vidas. Tem a ceia do Senhor como um culto prioritário, ele tem que ser um culto prioritário para as nossas vidas. Nós temos que amar, estar no culto no dia da ceia, participar, relembrando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, até que Ele venha. Foi um pedido que Ele fez, irmãos, e isso tem que ser feito em comunhão. Nós entendemos esse momento que nós estamos vivendo de epidemia, nós entendemos esse momento. Eu não estou aqui criticando as pessoas que não puderam estar aqui nesta noite, mas nós temos que fazer isso, nos esforçar para estarmos juntos em comunhão no dia da ceia do Senhor. Vocês concordam com isso, sim ou não, irmãos? No versículo 19, e tomando o pão, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. O pão significa o corpo de Jesus, e nós já sabemos disso. O pão traz à memória esse sofrimento na carne de Jesus. Jesus foi torturado, Jesus foi açoitado, foi humilhado, como diz Isaías 53, diz que ele foi desprezado, humilhado, rejeitado, oprimido, afligido, moído pelas nossas transgressões. A Bíblia diz no livro de Isaías que Deus teve prazer em moê-lo na cruz, para que nós alcançássemos a salvação eterna. João capítulo 6, versículo 51 diz assim, ele diz assim: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. No versículo 20 diz que ele, depois de cear, semelhantemente ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. O vinho aqui
simboliza o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro que foi passado nos umbrais das portas lá no Egito. Ali era uma sombra da realidade que viria. O anjo sabia que toda casa que tivesse a marca do sangue, é porque era separado, era uma casa separada, protegida e marcada por Deus. A morte não podia entrar, a morte não podia tocar. O sangue de Jesus, irmão, nos purifica, o sangue de Jesus nos santifica, nos justifica, nos redime, porque o sangue de Jesus nos comprou, e Ele que nos garante a salvação. Por isso João 6:52, Jesus diz assim, ó: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei nos últimos dias. Nós somos libertos pelo sangue glorioso de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Me fizeram uma pergunta esses dias: pastor, quem tem pecado pode participar da ceia? Deixa eu trazer umas instruções aqui para os irmãos, que eu entendo, e eu quero que você vai entender assim, se você não entende assim. Irmãos, talvez essa seja uma das perguntas mais hipócritas que uma pessoa podia fazer. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, Paulo, quando ele começa a instruir a igreja, para que a igreja ceiasse da forma correta, ele diz assim: aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Se nós tiver pecado, nós não podemos participar da ceia? Paulo não está dizendo aqui que quem peca não pode participar da ceia, irmão. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós não devemos participar da ceia indignamente, não digno. Indignamente não é digno. Por que ele disse indignamente? Porque o povo de Coríntios participava da ceia indignamente. Eles tratavam o culto da ceia como um culto tratava de qualquer maneira. Eles faziam a ceia de qualquer maneira. Por isso ele diz assim: uns chegam, se embriagam, comem, e depois, quando os outros mais pobres, os necessitados chegam, já não tem mais nada. E Paulo diz: vocês comem em casa, vão beber em casa, porque assim não é certo, assim é indignamente, assim é ceiar indignamente. Ceiar indignamente é tratar um culto como esse de qualquer forma, de qualquer maneira, com desdenho. Não dá a importância devida para o culto de ceia, irmãos. Por isso há muitos que dormem, por isso há muitos doentes, porque as pessoas não compreendem que isso, irmão, tem um poder e uma força espiritual. Não é um culto comum, senão Jesus não pediria para nós fazer isso em memória dele. Indignamente é o tratamento, é o entendimento que nós temos desse momento tão sublime, irmãos. Porque digno, ninguém aqui é digno, irmão, de se alimentar de Jesus. Quem aqui pode dizer que é digno? É como a igreja de Coríntios tratava o culto de ceia de qualquer maneira. E é tão interessante isso, que às vezes nós cremos que nós não temos pecado e podemos participar da ceia, e o vizinho tem pecado e não pode participar da ceia. E alguns ainda falam: você não pode participar da ceia porque você cometeu isso, ou fez aquilo, ou deixou de fazer aquilo.
E então você precisa ficar no banco hoje, você não pode participar da ceia. E isso foi impregnando na cabeça das pessoas. E é um monte de pessoas escravizadas por causa desses conceitos humanos, pobre, doente. A ceia foi feita, irmão, para pecadores que precisam de Jesus. Eu quero ler um texto com os irmãos, que está em Lucas capítulo 7, 36 a 50. Nós estamos falando aqui muito a respeito de milagres, e eu quero mostrar esse texto para os irmãos. E esse talvez seja um dos milagres mais extraordinários de Jesus. E interessante que ele fez na vida de uma mulher. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Por que o fariseu rogou a Jesus? Porque não era costume de Jesus fazer isso, irmão, aceitar esses convites de ceiar na casa das pessoas. Você vai olhar os registros bíblicos, são muito poucos registros bíblicos que Jesus aceitou esse tipo de convite. Mas por que Jesus aceitou isso? Porque Jesus sempre sabia com antecedência o que ia acontecer. Jesus tinha conhecimento do que ia sempre acontecer. Nada, absolutamente nada, irmão, pega Jesus de surpresa. Você pode olhar todos os milagres da Bíblia, Jesus já sabia, antes de acontecer, como ia acontecer, de que forma ia acontecer. E o texto diz assim no versículo 37, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas e enxugar-lhes com seus cabelos, com os cabelos da sua cabeça, e beijavam-lhe os seus pés e ungia-lhe com unguento. Naquela época as pessoas não sentavam assim como nós sentamos, as pessoas sentavam meio que deitadas assim de um lado, né? Os bancos eram compridos e os pés ficavam para trás. Por isso que Lucas aqui ele é detalhista, que ela entra por trás, nos pés por trás de Jesus, porque os pés ficavam por trás. Então ela começa a chorar nos pés de Jesus, e enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, enxugar suas lágrimas. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, ele pensava, se esse realmente fora profeta, bem saberia quem é esta mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Talvez uma prostituta. E respondendo-lhe Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-as, mestre. Aí Jesus conta uma parábola, ele diz assim, um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro e o outro 50. 500 dinheiro aqui é como 500 denário. Um denário era um dia de um trabalhador comum. Então um devia 500 dias de trabalho, o outro devia 50 dias de trabalho. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos e disse, pois qual deles o amará mais? Então Simão respondendo lhe disse, tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse para Simão, vês tu esta mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés,
mas esta regou-me os pés com lágrimas e o enxugou com os cabelos da sua cabeça. Você não me deu um ósculo, um beijo, mas esta, desde que eu entrei aqui, não cessa de beijar os meus pés. Você não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Era muito comum um convidado especial, quando entrava na casa de uma pessoa, para ser honrado, as pessoas passavam um óleo especial na sua cabeça, porque o sol era muito escaldante, queimava o couro cabeludo, prejudicava a cabeça das pessoas. Então eles passavam óleo e eles lavavam os pés. Tinha um criado que vinha e lavava os pés do convidado, para honrar o convidado. E é o que Jesus está questionando aqui. Pois isso te digo, que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. Deixa eu deixar uma mensagem para você, se você não entendeu nada até agora. Sabe por que muitas pessoas não fazem a obra de Deus com afinco, com dedicação? E às vezes, para fazer a obra de Deus, elas precisam ser aduladas, dengadas, paparicadas. Sabe por quê? Porque elas acham que foram um pouco perdoadas, porque elas dizem assim: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não me prostituo, eu não engano a minha mulher, não engano meu marido, eu não faço nada de errado, eu dou esmola de vez em quando no semáforo, quando eu vejo algum mendigo. Ele se acha que foi pouco perdoado, que tinha pouco pecado. Sabe por que muitas pessoas não sabem? Essas pessoas que são pessoas desgraçadas, miseráveis e pobres e nuas. Deixa eu fazer você entender melhor. Pegue uma pessoa que vivia no mundo das drogas, da prostituição, ou quem sabe num leito de hospital que o médico tinha desenganado. Pega uma pessoa que vivia uma vida desgraçada, sem esperança, que olhava para ela mesma e se achava um lixo, um miserável pecador. Jesus vai e resgata essa pessoa, perdoa os seus pecados, dá a ela uma nova chance. Presta atenção na atitude dessa pessoa. Presta atenção na atitude dessa pessoa. Ela dá a vida por amor a Cristo. Ela dedica a sua vida pelo Evangelho, por Jesus Cristo. Ela fica desesperada para resgatar outras vidas que estavam como ela. Por que ela age assim? Porque ela foi muito perdoada. Foi como essa mulher, essa prostituta aqui. Ela se sentiu muito perdoada, porque muito eram os seus pecados. Uma mulher rejeitada pela sua família, pela sociedade, uma mulher sem esperança, uma mulher que não valia mais nada. Mas Jesus olha para ela e devolve a ela a vida, devolve a ela a esperança, e ela o adora, e ela prostra diante dele. Só adora Jesus de verdade quem compreende isso, irmão. Por isso o evangelho hoje é um evangelho frouxo, sem amor, um evangelho sem misericórdia. As pessoas fazem tudo para não fazer nada para Deus. Tudo é motivo de desculpa, tudo é dificuldade. Só vai para Deus aí sobra, não tem tempo, tudo é empecilho. Porque não compreende, irmãos. Acha que já era bonzinho demais. Acha que não precisou de muito para Jesus salvar ele. Que era pouquinho pecado, que ele fazia pouquinha coisa errada, foi pouquinho perdoado.
Mas quem acha de verdade que foi muito perdoado, que não valia nada, que era um lixo, que era um caco, como diz Isaías, no meio de outros cacos, como disse Davi, que era uma pulga no meio do deserto, que era um trapo de imundícia, como diz Isaías. Essa pessoa, quando ela se sente perdoada e amada por Cristo, ela é recebida no corpo de Cristo, ela dá sua vida pelo Evangelho, ela quer morrer pelo Evangelho, ela quer salvar vidas, ela quer ver vidas salvas, ela não tem preguiça, não tem dor, não tem vendaval, não tem tempestade, ela se dedica de corpo e alma, porque ela fala, eu fui muito perdoado, então eu muito amo, ela ama muito. Quem não se sente assim, meu querido, você pode fazer o que for, você pode bajular, você pode carregar no colo, o dia que não tiver ninguém fazendo, ela vai deixar. Olha para essa mulher. Sabe por que ela está fazendo isso? Porque ela entende que ela foi muito perdoada. Por isso que ela está fazendo, seu fariseu, o que você nunca vai ser capaz de fazer. Porque você se acha bom demais, religioso demais. Por isso você não teve coragem de me beijar quando eu cheguei. Por isso você não teve coragem de lavar os meus pés. Por isso você não ungiu a minha cabeça com óleo. Porque você se acha bom demais, perfeito demais, religioso demais. Então disse Jesus para ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa com ele disse: quem é esse que até pecado perdoa? E aí Jesus aumentou a dose do milagre. E ele disse: não só perdoa os pecados, como eu te digo, a tua fé te salvou. Essa mulher foi perdoada dos seus pecados e salva por Jesus, depois do ato de adoração a Ele. Agora olha para mim, irmãos. Algumas igrejas têm tirado isso das pessoas, tirado ela de estar aos pés de Jesus. Eu publiquei um texto falando a respeito da ceia para pecadores. Se alguém se considerasse um pecador que viesse ceiar conosco, isso é escândalo para algumas pessoas, porque eles acreditam que a ceia é para os santos, os separados. E aí eles dizem assim: se você pecou, você não pode participar da ceia. Fique sentado no banco, não participa, ou volte para sua casa e não ceie, porque você não é digno de cear. Aí sabe o que acontece? Há uma multidão de desviados e desengrejados, porque não suporta esse espírito religioso maldito, desgraçado, mentiroso. Sabe, querido, nós não podemos tirar a chance das pessoas, dos pecadores, de se atirar aos pés de Jesus e o adorar, para que seus pecados sejam perdoados e eles alcancem a salvação. Aqui nós ceamos porque nós somos pecadores. Anote isso no seu coração.
Nós participamos da ceia aqui porque somos pecadores, carentes da graça e da misericórdia de Jesus. Aliás, se você não tem pecado, você não deveria nem participar de igreja nenhuma, irmão. Se você se considera uma pessoa santa, que não tem pecado, que não peca, então você não deveria participar de igreja nenhuma. O único lugar que caberia você era do lado de Satanás no inferno, porque a minha Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A minha Bíblia também diz que quem disser que não peca é um mentiroso. E a minha Bíblia diz também que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, que nem apoiando o pecado, nem apoiando que você deva continuar no pecado, você deva se conformar com o pecado, continuar nas práticas do pecado. Pelo contrário, eu estou dizendo que você abandone o pecado, se curva diante de Jesus e clame a Ele e adora a Ele para que Ele limpe e te purifica. É disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você venha para os pés de Jesus. Eu estou dizendo para você que você não escolha o pecado e fique com o pecado, não escolha o mundo e fique com o mundo, mas escolha estar diante daquele que tem poder para te purificar, que vai entender você, que vai perdoar você e que vai dar a você uma nova chance. É disso que eu estou falando. Esse maldito espírito religioso que engana, que mente, que distorce a palavra de Cristo e escravizam as pessoas, tem colocado mais pessoas no inferno do que no céu, irmãos. Tem tornado muitas pessoas 2 vezes mais filhos do inferno do que já são. Nessa igreja, todos nós, a começar de mim aqui, somos pecadores que odiamos o pecado e que lutamos 24 horas das nossas vidas para não pecar e não entristecer o Espírito Santo. Nós odiamos, rejeitamos o pecado. Amém? Aqui nós não negamos Jesus para ninguém. Por isso eu digo, se você é um pecador, venha para Jesus. Porque se eu disser, se você tem pecado, você não pode participar do culto de ceia, então eu estou negando Jesus para ele. Eu estou tirando a oportunidade, a única oportunidade dessa pessoa de encontrar o caminho da salvação. Examina, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Estamos aqui como igreja para oferecer Jesus, para apresentar Jesus e dizer que sem Ele nós não somos nada. Dizer para as pessoas que pode ser a pessoa mais rica do mundo, sem Jesus ele não é nada. Dizer para as pessoas que ela pode ser a pessoa mais poderosa do mundo, sem Jesus ela não é nada. Que ela pode ser a pessoa mais influente, mais culta desse mundo, mas sem Jesus ela não é nada, porque Ele é o dono da vida. Aqui nós não fazemos terrorismo com ninguém. Se você quiser servir a Deus nesse ministério, eu estou dizendo para pessoas que estão nos ouvindo, nós só pedimos, nem exigimos uma coisa aqui: que você ame a Deus. Que você ame a Deus de todo o seu coração, de todo o seu ser, de toda a sua vontade, e ao teu próximo como a ti mesmo. É só isso. O resto é com Ele, irmão. O resto é com Jesus. Todos nós fazemos o que fazemos aqui, fazemos porque amamos a Deus e porque amamos os pecadores. Amém? Eu estou dizendo isso para dizer para você: então coma e beba de Cristo nesta noite, porque aquele que come e bebe de Cristo tem a vida eterna. Quem come da minha carne, disse Jesus, e bebe do meu sangue, tem a vida eterna,
e eu ressuscitarei nos últimos dias, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Se a ceia fosse para quem não tem pecado, então ninguém deveria participar da ceia. Então nenhum homem na face da terra poderia participar da ceia. Pastor, e quem não pode participar da ceia então? Então eu vou deixar uma palavra aqui para os irmãos. Eu estou aqui respondendo algumas dezenas de perguntas que eu quero crer que vai trazer edificação aos irmãos. Se você ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador, então você não deve participar da ceia. Vou te explicar por quê. Se você ainda não se batizou também, você não deve participar da ceia. Por quê? Porque Jesus disse que aquele que crê e for batizado será salvo. É simples de entender isso. Analise o que eu vou dizer. Se você não quer ser batizado, é porque você não crê em Jesus e você também não o ama. Não tem sentido você participar do corpo e do sangue de Cristo. Se você não crê nele, então não tem sentido você se alimentar dele, porque a ceia é um memorial, é uma memória para ele. A única exigência, tirando o batismo e você ter ele como Senhor da sua vida, que você precisa compreender que ele é o amor da sua vida, o seu Senhor e o seu dono. Porque se é um memorial, como é que você vai fazer em memória dele, de uma pessoa que você não ama, que você não respeita, que você não teme e que ele não é nada para você? Teria sentido ceiar assim? Não teria. Talvez esse não seja o dos pães mais deliciosos que você já comeu, nem o suco mais delicioso. Mas o significado disso é poderoso para quem entende o que está fazendo. Indignamente é você ceiar sem entender o que você está fazendo. Já ceiei. Eu preciso ir para a igreja porque eu tenho que cear, porque já faz 2 meses que eu não ceio. Mas por que vai cear? Qual é o sentido da ceia para você? Como é que está a sua alma? Como é que está o seu espírito? Você compreende o que você vai fazer hoje aqui, nessa noite? Pastor, eu não vou cear porque eu acho que eu não sou digno. Eu também não sou. Eu também não sou. Não era isso que o Paulo está dizendo no texto de 1 Coríntios, capítulo 11. A ceia é para quem não é digno. Mas olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e diz: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, socorre-me. A ceia é para quem tem coragem de chorar nos seus pés e enxugar com seus cabelos. A ceia é para quem reconhece que é um pecador e que é uma pecadora, e é capaz
de fazer isso, irmão, não verbalmente, mas em prática, em palavras. Dizer que ama a Deus. A Bíblia diz que Satanás teme a Deus que estremece. Não adianta de nada as pessoas falar que ama a Deus, que teme a Deus, mas não dá a mínima para os princípios estabelecidos por Ele na sua palavra. Minha Bíblia cor-de-rosa, em homenagem à minha esposa, que está toda chique ali, com lencinho cor-de-rosa. Então eu vim pregar com a Bíblia dela. Estou explicando isso porque tem uns curiosos na live. Falei, esse pastor aí, sem nós, pastor. Mas é porque é a Bíblia da minha esposa. E as mulheres gostam dessa cor. Tudo tem que justificar, né, irmão? Daqui 5 anos o cara pega a live lá e depois fica lá aquelas mensagens muito loucas, né? Acaba com a gente. Mas, querido, eu quero dizer para você que não pôde estar aqui nessa noite. Faça do culto de ceia um culto especial na sua vida. Não estou falando aqui para você, sabe, fazer como algumas pessoas, idolatrar um culto de ceia. Não é isso. O seu coração tem que derreter nesse dia. O nosso coração tem que derreter nesse dia. Não é para nós chorarmos. Esse dia era o dia que nós devíamos estar pulando aqui, gritando, glorificando o nome do Senhor. E gritando, Senhor, em tua memória, Jesus. Bendito o sacrifício. Tu és o pão da vida, Senhor. Era o dia onde nós deveríamos estar em koinonia. Sabe o que é koinonia na Bíblia, união na Bíblia? Comer junto, ceiar juntos. Hoje se prega que não precisa estar dentro de uma igreja, num templo. Hoje se prega, você pode entrar na internet, pessoas dizendo que a ceia é um engano, é uma heresia, que nós não deveríamos fazer. Baseado nesse texto que eu li, por isso eu dei aquela pequena explicação, mas nós vamos ainda trazer um estudo melhor para esse texto. E as pessoas baseiam naquele texto, e Jesus estava falando a respeito dele, não estava falando para ninguém deixar de fazer. Ele está falando, eu não vou fazer. Hoje é a última Páscoa, porque agorinha eu vou estar pendurado numa cruz. Então eu não vou festejar mais com vocês a Páscoa, mas eu vou participar da ceia. Se você perceber, Jesus não tomou do vinho. Ele não tomou do vinho. Ele ofereceu para os seus discípulos e disse, esse aqui é o meu sangue. Esse aqui é a nova aliança, é o novo pacto, esperado desde a época, profetizado por Jeremias. Quem tiver parte dessa aliança nova comigo, eu vou responder por ele. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Está difícil? Clame a ele por essa aliança. Se você tem uma aliança com Jesus, porque Satanás não toca em você, não é porque você ora, porque você louva, porque você faz isso ou deixa de fazer aquilo ou prega. Ele não toca em você porque existe uma lei no mundo espiritual e diz, Satanás, aquele que tem uma aliança é com meu filho Jesus, nesse você não toca. Quero te convidar a se colocar de pé. Quero convidar o irmão Márcio, sua esposa. Digno dessa canção
Só tu és, Senhor. Quero convidar você, Digno do meu louvor. enquanto o irmão está És, Senhor. louvando ao Senhor, que você tenha esse momento com Deus. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Examina, pois, o homem a si mesmo. Eu sou teu. Examina, pois, o homem a si mesmo. Fale com Deus. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Se você quiser, Fonte se você da sentir no salvação, coração, só tu és, Jesus. chore nos pés dele. Digno da minha Enxugue os pés vida, dele com tu seus és, cabelos. Jesus. Oh, eu sou teu. Unge ele, os seus pés com unguento, Eu sou teu. com o perfume da sua alma, da sua sinceridade, do seu amor. Santo, és incomparável, és inigualável. Por que tinha que ser os pés, né, irmãos? Abre os meus olhos. Porque não foi o ombro, não foi o braço, não foi a cabeça. Por que tinha que ser os pés? Mostra quem tu és e enche o Que ato de humilhação, coração do amor. que ato de rendição teve essa mulher. Que nível de espiritualidade, de sensibilidade essa mulher teve. Sabe, querido, não perca a chance. Esse é o momento, esse é o nosso momento. Digno dessa canção, só tu és. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós não nos achamos dignos, do meu louvor. mas também nós não fazemos indignamente. Nós compreendemos, Senhor, o que vamos fazer aqui. Digno da minha vida, tu és, Senhor. As nossas atitudes, Senhor, Eu sou teu. não serão feitas de forma indignamente, Senhor, mas rendemos, ó Deus, como indignos diante de Ti. É o teu Jesus. Porque o que temos nós, Senhor, para ser digno Da salvação, de participar do Seu corpo só tu és, e do Seu sangue? digno da minha vida. O cantaralamassuri odegavi. Oh, eu sou teu. Santo é o Teu nome, Eu Senhor. sou teu. Diga para Jesus: Santo, és incomparável, és inigualável. só Ele pode te fazer Abre os digno. meus olhos, O Seu sangue pode te tornar digno. mostra quem tu és e enche O Seu sangue pode limpar e purificar os seus pecados, que faz mudar transformar. o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu refúgio. O irmão Márcio e a irmã Adriana, vão passar até você. Eu queria convidar você a participar da ceia conosco. Faça isso como um ato de rendição, de adoração a Deus, em homenagem, em memória ao sacrifício dele na cruz do Calvário. Pegue do pão, pegue do vinho. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias a ti. Adore o Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus. Deixa eu servir vocês, Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim.
meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Depois de ter participado da Páscoa com seus discípulos, depois de ter comido e bebido, então Jesus, ele pega novamente o pão, então ele dá graças e ele diz: esse é o meu corpo, que é oferecido por vós. Fazer isso em memória de mim. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Jesus. Te damos graças. Coma do pão em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Santo é teu nome. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, Adore o Senhor. totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Aleluia, Deus, santo. totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia. Vim Te adoramos, para Senhor. adorar-te, Te adoramos, te vim adoramos, para te adoramos, Senhor. prostrar-me, Te adoramos, vim te para adoramos, ó Rei da glória. dizer-te, és meu Ó Rei da glória. Deus. Aleluia. És totalmente amável, totalmente digno És maravilhoso. para mim. Aleluia. Então, depois de cear, semelhantemente, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, prometida e profetizada por Jeremias. Agora não é um pacto que será vencido, agora é para sempre, é pela eternidade. Aleluia. Todas as vezes que você fizer isso, lembre de mim. Você pode imaginar Jesus aqui dizendo: como eu desejei esse momento. Você pode ver o céu nesse momento. Então, em memória dele. Não que nós acreditamos que esse vinho se transforma em sangue ou pão em carne. Não é isso. Nós fazemos isso em memória dele.
E quem faz isso compreendendo o que está fazendo, ouça, irmãos, tem vida, tem alegria. Porque sem participar do corpo e do sangue de Jesus, nós não temos vida em nós mesmos. A Bíblia diz isso. Por isso o apóstolo Paulo fala: tem muitos doentes, fracos e muitos que dormem. Em nome de Jesus, participe do cálice. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. O que diremos ao Senhor, Pai? O que diremos ao Senhor, Pai, nesse momento? O que nós como igreja, Senhor, como um corpo só, sendo o Senhor a cabeça do corpo, ou o que diremos ao Senhor? A não ser nos prostrar diante dos teus pés e o adorar, e nos render diante da tua grandeza, da tua majestade, e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou, porque não temos força para tal, mas um dia a sua graça olhou para nós, o seu amor nos achou e nos resgatou. Por isso em tuas mãos nós entregamos o nosso corpo. Por isso em tuas mãos nós entregamos a nossa alma e o nosso espírito. E declaramos que somos teu, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas negligências, a nossa pequenez. Você pode dar um glória a Deus, você pode glorificar o nome de Jesus, você pode aplaudir o Rei da Glória, você pode adorar com as suas palmas. De graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Ele está aqui nessa noite. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre
e milhares. Declare assim: mais uma vez, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Mais uma vez, glórias a teu nome, Senhor. Quem muito foi perdoado, muito ama. Que o amor infinito do Pai, que a graça, a bondade e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação do ruá, do pneuma, do dínamo de Deus, bendito e amado Espírito Santo, esteja com toda a igreja. E a igreja diz: Deus abençoe a sua vida.